O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou Aécio Neves, do PSDB, a reassumir o cargo de senador da República. O repórter Marcos Lozecan está lá no Supremo Tribunal Federal, então vamos conversar com ele ao vivo. Lozecan, boa tarde para você. Essa decisão do ministro Marco Aurélio cancela a decisão do ministro Edson Fachin, que tinha determinado o afastamento de Aécio, né? Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos que nos assistem. É verdade, ela muda uma decisão, mas isso porque o ministro Edson Fachin havia pedido a redistribuição do caso e aí ele foi parar por sorteio nas mãos do ministro Marco Aurélio. Ele tomou essa decisão hoje de manhã, logo depois da sessão extraordinária aqui no Supremo Tribunal Federal, sessão essa que marcou o começo do recesso do Judiciário, que só volta ao trabalho em agosto. Foi uma decisão que não estava sendo esperada mesmo, esperava-se que isso aconteceria só depois do recesso. E agora nós vamos ver, então, os argumentos do ministro em sua decisão. Na avaliação do ministro Marco Aurélio, em razão do princípio da separação de poderes previsto na Constituição, não se pode afastar parlamentar do cargo e a prisão só pode ser feita se houver flagrante, para preservar o mandato. Ele também considera que o afastamento pode levar a um esvaziamento da vontade popular. Segundo ele, a liminar de afastamento é, de regra, incabível, sobretudo se considerado o fato de o desempenho parlamentar estar vinculado a um mandato que se exaure no tempo. Em síntese, o afastamento do exercício do mandato implica esvaziamento irreparável e irreversível da representação democrática conferida pelo voto popular. Marco Aurélio disse ainda que Aécio Neves pode retirar seu passaporte, que estava apreendido, porque não há elementos concretos de riscos de fuga, e também derrubou a proibição de contato com outros investigados. Segundo o ministro, isso prejudicaria inclusive as relações familiares do senador. A irmã de Aécio, Andréa Neves, é uma das acusadas no caso. Surgem ausentes elementos concretos acerca do risco de abandono do país, no que saltam aos olhos fortes elos com o Brasil. O agravante é brasileiro nato, chefe de família, com carreira política elogiável. E hoje continua sendo, em que pese a liminar implementada, senador da República, encontrando-se licenciado da presidência de um dos maiores partidos, o Partido da Social Democracia Brasileira. O ministro destacou que somente caberia ao Senado afastar Aécio de seu cargo e afirmou que para viver-se num Estado de direito é preciso pagar o preço que, segundo ele, é módico e está no respeito irrestrito às regras. Disse: paga-se um preço por viver-se em um Estado de direito. É módico e está, por isso mesmo, ao alcance de todos. O respeito irrestrito às regras estabelecidas. Olha, o ministro, na verdade, o senador, estava afastado por decisão, por um pedido da Procuradoria-Geral da República, que também queria a prisão dele. Mas, na época, o relator do caso, o ministro Luiz Edson Fachin, achou que não era para tanto e apenas retirou o senador do seu cargo. Ele está envolvido nesse caso todo da JBS porque foi flagrado numa gravação, numa conversa com um dos donos da JBS, o Joesley Batista. Nós vamos ver agora na reportagem. Aécio foi afastado em 18 de maio das funções por decisão do ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo. A Procuradoria-Geral da República pediu a prisão de Aécio, mas Fachin entendeu que a Constituição proibia a prisão de parlamentar não sendo em flagrante e o afastou da função. Aécio recorreu contra o afastamento do mandato e a Procuradoria insistiu na prisão do parlamentar. Os recursos seriam julgados na primeira turma, somente no segundo semestre, mas o ministro Marco Aurélio decidiu antecipar a decisão. O senador já foi denunciado pelo procurador pelos crimes de corrupção passiva e obstrução à justiça em razão das delações premiadas da JBS. O Supremo ainda terá que decidir se transforma ou não o parlamentar em réu. A irmã de Aécio, Andréa Neves,
foi gravada numa conversa pedindo ao empresário Joesley Batista R$2 milhões. E em outra gravação, Aécio combina com o empresário a retirada do valor. Segundo a defesa do senador, era dinheiro para pagar advogados na Lava Jato. Mas em outra conversa, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, os dois falam de contrapartidas, indicações para cargos públicos de interesse da JBS. Deixa eu falar dois assuntos aqui rapidinho. A pessoa teve lá. Obrigado por ter recebido ela. Ela me falou de fazer 2 meses. A planta que eu vou olhar. Não dá para ser isso mais. Tem que ser, eu acho, pelo que a gente está vendo, tudo, para mim e para você, essa primeira coisa. Porque os dois que estão pensando trabalhavam para você. Eu sei, mas eu não sei aqui. Tu sabe. Assim, aqui, toma. E você acabou. Aí, não tem, pronto. Primeira coisa, eu consigo. Que é pouco, mas é das minhas lojinhas que eu tenho, que caiu a venda. Isso aqui era 700. Como é que a gente come? Tem que ver. Você vai lá em casa, o Fred. Se for o Fred, eu ponho um menino meu pra ele. Se for você, sou eu. Só para você decidir. A gente viu aí que o ministro Marco Aurélio Mello tomou essa decisão hoje de manhã, no finalzinho da manhã, depois da sessão extraordinária aqui no Supremo Tribunal Federal, devolvendo a possibilidade de Aécio Neves voltar ao cargo no Senado. Mas já antes, ele vinha dando algumas pistas, o ministro vinha dando essas pistas de que tomaria essa decisão. Vamos ver. Ministro, o senhor acha que é razoável para a opinião pública, para a população, postergar esse julgamento do pedido de prisão do senador Aécio Neves só para o segundo semestre? Como é que o senhor acha que a população vê isso? Que tal o retorno dele à cadeira de senador? A gente vai agora à esplanada dos ministérios, onde a repórter Flávia Alvarenga tem informações sobre como a decisão do ministro Marco Aurélio Mello está sendo recebida pelos senadores. Oi, Flávia, boa tarde. Qual a repercussão? Oi, Sandra, boa tarde. Hoje é um dia mais calmo no Senado. A gente tem a informação o seguinte, que o senador Aécio Neves está na casa dele, mas ele já informou que ele não vai dar entrevista. A assessoria de imprensa do senador Aécio Neves também ainda não se pronunciou. O presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, do PMDB, já recebeu a intimação com a decisão do ministro Marco Aurélio, já assinou e, portanto, Aécio Neves já está de volta ao cargo. Não precisa ter nenhum tipo de publicação. Portanto, hoje mesmo, o nome dele já pode até aparecer no painel eletrônico. Agora, a situação do senador Aécio Neves no Conselho de Ética do Senado é a seguinte. Depois que o presidente do Conselho de Ética, o senador João Alberto Souza, do PMDB, arquivou o pedido de cassação de mandato contra Aécio Neves, o senador Randolfo Rodrigues, que é da Rede, entrou com um recurso contestando essa decisão de arquivar. Esse recurso no Conselho de Ética só vai ser analisado quando for marcada a próxima reunião do Conselho. O presidente do Conselho ele está de licença médica. O senador João Alberto Souza só deve voltar ao Senado no dia 4, próxima terça-feira. Aí sim ele deve convocar essa reunião do Conselho. Sandra. Ok, Flávia, muito obrigada. A defesa do senador Aécio Neves, do PSDB, divulgou agora há pouco uma nota sobre a decisão do ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, de autorizar o senador a reassumir o cargo. Por isso, a gente volta a Brasília para falar de novo com a Flávia Alvarenga. O que diz essa nota, Flávia? Oi, Sandra. A nota diz o seguinte, eu vou ler a nota, portanto, da defesa. A decisão do ministro Marco Aurélio, mais que restabelecer a legalidade e a soberania da Constituição, portanto, diz que restabelece. O afastamento, diz a nota, o afastamento de um mandatário do povo, um parlamentar, só pode ser feito dentro do figurino previsto pela própria Constituição. O senador Aécio Neves reafirma sua inocência no caso de que é injustamente acusado
acusado na trama citada por Joesley Batista para se ver livre da incomum, vasta e sórdida prática criminosa que confessou. A sua retomada das atividades legislativas representa, por outro lado, o respeito ao princípio da presunção de inocência, tão caro às tradições brasileiras, não cabendo a inversão das coisas numa democracia. Essa nota é, portanto, assinada pelo advogado Alberto Toron, advogado do senador Aécio Neves. Sandra. Ok, Flávia Alvarenga, muito obrigada.